e depois, em seguida, a prece. Para o próximo, como a si mesmo. Capítulo 11. Instrução dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. São os instintos elevados à altura do progresso realizado. O seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos, mais avançados e corrompidos, não tem sensação. Mais instruídos e purificados, têm sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor sempre divulgado a palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as relações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila misérias sociais. Feliz aqueles que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos. Os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Está atento, porque essas palavras é a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação. Triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais ao suplício que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de suas crisálidas, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente, mais do que bens terrestres, vos levará à glória, à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Tem mais lição? Se as pessoas quiserem ler, está lá no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, vamos agora agradecer a Jesus por esse momento, para que ele possa derramar mais uma vez sobre todos nós a tua luminosidade, a tua paz, todos os bons sentimentos emanados para a nossa irmã Shirley, para que ela possa trazer o de melhor que ela tiver para nós, dos seus conhecimentos, da sua busca, e que possamos nos envolver, cada um na sua sintonia, sintonizando com o bem,
para que possamos receber e emanar boas energias. Porque quando emanamos energias, boas energias, estamos entrando na mesma sintonia. E essa sintonia é abrigada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, derramada sobre todos nós. Pai de infinita misericórdia, esse momento seja um momento agradável, um momento de instrução, um momento de paz para todos que estão escutando, que estão ouvindo, para que possa levar a serenidade para todos. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. E convida a nossa irmã Shirley, que vai trazer para nós. Deu branquinho agora da palavra. Com você, Shirley. Obstáculos à mudança, Lu. Obstáculo da mudança. É isso. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de nossa irmã Lia ter me convidado para esse novo feito, né, essa nova atividade virtual. É um desafio, uma nova mudança, um novo obstáculo que a gente tem que aprender a atravessar. A Luciene, que é a presidente do CEAL, de Candeias, e como tudo que é novo, a gente fica um pouco receoso de início. O treinamento à tarde deu certo, viu, Lia? Eu, Deus e os irmãos de luz. Aí vamos ver agora na prática, né? Vamos ver que vocês tenham paciência. Minha primeira live, né? Estudar é uma coisa, agora palestra é diferente. Estava até lembrando, para quem não sabe, eu moro em São Sebastião do Passé, sou de natural de São Paulo, mas estou há 18 anos aqui e hoje vivo, não é no centro da cidade não, moro no sítio, zona rural. Vocês estão me vendo aqui do meu sítio, né? Então, inclusive, essa harmonia, esse batimento do coração, que eu achava que eu ia ficar isenta disso, mas não fiquei não. O coração está pulsando como se eu estivesse lá com vocês, presencialmente no CEAL, a energia toda, estou sentindo, da leitora, da benfeitora da casa, a querida irmã Maria de Lourdes. Então, todo esse processo realmente é muito sério e verdadeiro, né? Então, esse link espiritual, essa ponte espiritual continua, não é verdade? Então, nós, encarnados, precisamos internalizar isso. Os nossos benfeitores espirituais, guia protetores, toda a programação, o projeto da Casa Espírita continua em pé, né? Continua funcionando, né? Não tem a presença física, humana lá na instituição. Mas nós estamos e precisamos agradecer a Deus, não é verdade? Porque se fosse em outro momento, realmente deveríamos estar desesperados, porque com toda essa pandemia, a gente precisar ficar isolado, nós temos o quê? A tecnologia que nos aproxima, não é verdade? Não é verdade? Então, muitos de nós está sendo a primeira vez para aprender, para se ampliar. Minha mamãe com 78 anos aí, né? Gabriel, que é especial, todo mundo sabe, está aí também. Para esse povinho especial, isso aí eles tiram de letra. Eles dão aula para nós, inclusive. Então, tudo isso são ferramentas que Deus está nos proporcionando. Muitos, a gente sabe que muitos palestrantes, né, Lia sabe muito bem disso, e os demais, já vinham utilizando essa ferramenta, né, de gravar, mas dentro de uma casa espírita, né, faziam-se as gravações ao vivo e transmitiam nas redes sociais, não é verdade? Agora, estamos numa situação diferente. A gente teve que aprender a fazer tudo isso dentro de casa, né? Esse é o nosso desafio, fazer tudo isso, montar um espaço físico, um cantinho que a gente... Todo mundo tem seu cantinho que estuda, né? É verdade que tem o hábito de estudar na nossa casa, mas mudar. Eu, inclusive, por conta dessa situação pandêmica, me permita fazer essa introdução, a gente entrar na doutrinária, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver também, né? Porque faz parte dos obstáculos à mudança, né? Então, nesse processo todo, por eu ter uma doença autoimune, imunidade baixa, sou hipertensa,
Eu sou hoje, estou há 13 anos como agente comunitário de saúde. Então, eu deveria ir às casas, não é? Então, nesse processo todo de isolamento, de cuidados extremos que a gente precisa ter, sim, eu fui convidada a ter que aprender a trabalhar home office. Para quem me conhece, que é dinâmica, que tem ativa, que tem que estar para lá e para cá, para lá e para cá, foi um grande aprendizado, muito. No início, não foi fácil, pessoal. Acredito que com vocês, a maioria também não deva ter sido. Estamos com 4 meses, né, aqui no nosso país, com isolamento total, não é verdade? De ficar agora alguns locais começando, né, já a flexibilidade, mas sabendo que a gente ainda não está com ela isento, não é verdade? Não existe ainda vacina para o coronavírus, para o Covid-19. Então, todos aqueles cuidados, por mais que alguns falam, é besteira, isso está em excesso, está demais, é politicagem. Alguns podem até ter, mas a gente precisa ter a consciência que nesse processo todo, que é um vírus, ele é invisível, a gente não pode ver nem tocar, parecido, semelhante com o Papai do Céu, né? Nas devidas proporções, não é verdade? A gente não vê, não ouve, mas sabe que existe, não é? De que maneira? Através dos sintomas que a gente vai... Alguns não sentem nada, são absolutamente assintomáticos, não sentem nada. E outros sentem muitas coisas ou mais. Então, pessoal, para a gente entrar na nossa conversinha de hoje, que eu digo que eu não sou uma palestrante, eu sou uma trabalhadora de Jesus, né? Eu procuro o pouquinho que eu consigo aprender, eu agradeço a oportunidade de poder falar, de passar. Então, agora a gente vai tentar aqui fazer uma atividade com vocês. Vocês estão vendo meus slides? Estão me ouvindo? Estamos. Pronto. Muito bem. Então, para a gente iniciar um pouquinho a nossa conversa, vou trazer para vocês, essa foi uma palestra que eu fiz já até aí, na própria Casa Espírita de vocês, em parceria com a Casa Espírita que eu trabalho. Para quem não sabe, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Luz no Caminho, não é? Co-irmã do CEAL. Na verdade, nós somos filhas do CEAL. Primeiramente, o pessoal daqui, os fundadores da cidade se juntaram em Candeias, foram abrirem aqui o CELC. Então, quando a gente inicia essa nossa conversa, dizendo assim, que quando olhamos para trás e lançamos um olhar crítico sobre a nossa história pessoal e o seu desenvolvimento, notamos muitas das vezes, não sem dor, há muito tempo identificamos, e que não conseguimos superá-los de forma satisfatória como gostaríamos. Não é verdade? Então, o que nos traz este slide de primeiro, quando nos faz a gente se buscar para si, se rememorar sobre todo esse aspecto crítico que a gente precisa ter, não é com o nosso vizinho, não, é conosco. Este é o desafio, este é o obstáculo à mudança que a gente precisa começar a identificar. Entende? Então, como eu falo para vocês, com toda essa conversa virtual que a gente vai tendo, vamos procurar jogar um slide, falar um pouquinho, vocês me verem um pouco, e assim a gente vai tentar tornar realmente o mais presencial possível, mesmo sendo virtual. Porque assim, quem já viu minhas palestras sabe que eu gosto de trabalhar dessa maneira. Então, quando nos vem essa proposta da gente poder avançar, poder se ver, né, nessa situação toda, é necessário que a gente busque esse olhar crítico, busque se analisar. Então, todo esse processo
de mudança, desse obstáculo que a gente precisa enfrentar, cabe a cada um de nós. Então, vamos trazer mais um slidezinho aqui. Vamos trazer Jesus e ele diz assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Isso está lá em Lucas, capítulo 13, versículos 33. Então, o que a gente pode observar, pessoal, nessa passagem evangélica? Que Jesus, ele quer que a gente fixe a nossa vida, o nosso objetivo, no hoje, no amanhã e no dia seguinte. Porque o passado, pessoal, passou. Serve de aprendizado, claro. Mesmo que doa, mesmo que não. Mas a gente precisa se esforçar para o quê? Para a gente seguir adiante. Observar que o Mestre, Jesus, está conosco. Então, essa lembrança é que ele reforça para cada um de nós. Agora eu trago uma reflexão para nós nessa noite. Qual será o maior obstáculo à nossa mudança? O que vocês acham? Cada um vai pensar para si, não é? Cada um vai meditar, reflexionar um pouco e buscar dentro de si qual será o maior obstáculo à nossa mudança nesse processo todo. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela nos traz o quê? Que esses desafios da vida, pessoal, a gente tem que adiar soluções que exigem profundidade. É isso? Na verdade, o que acontece? Nós é que adiamos as soluções que exigem profundidade. Então, a forma é que nós vamos dar espaço para novos problemas. Então, é muito comum, não é verdade, que a gente, a maioria de nós, deixa o problema para depois. Vou deixar para resolver isso depois. Depois, amanhã, né? Depois de amanhã, mais depois de amanhã. Então, e é nesse detalhe é que nós pecamos. Porque quanto mais a gente finge que não existe esse problema, ou então acha que a gente pode adiar, esse problema vai aumentar. E vai virar uma enorme bola de neve. Em Obras Póstumas, Allan Kardec traz um trecho que ele retrata sobre o egoísmo e o orgulho. E ele diz assim, que é fato reconhecido que a maior parte das misérias da vida provém do egoísmo dos homens. Não é verdade? Eu concordo com ele, porque ele afirma isso. Ele afirma que é fato reconhecido que a maior parte das misérias da vida provém do egoísmo dos homens. Vejamos, Allan Kardec escreveu isso, né, no século XIX, correto? Estamos no século XXI. Essa parte aqui que ele retrata, falando das misérias da vida que provém do egoísmo dos homens, estamos diferentes nas situações que estamos vivenciando hoje? O que vocês acham? Vou voltar aqui para ouvir vocês. O que vocês acham? Vocês acham que nós estamos diferentes dessa situação que nosso irmão Allan Kardec expôs com relação a essas misérias? Né? Infelizmente não. Não é verdade? Infelizmente não. Muitas dessas situações ainda se estendem e aumentam. Como eu disse a vocês, como agente comunitário de saúde, eu tenho a oportunidade de ver muitas situações de vulnerabilidade social, não é? Então, nessas minhas andanças, porque como é zona rural, daí eu assim, poxa, Xerina, você vê miséria na zona rural? Não deveríamos, né? Teoricamente não deveríamos, por ter já terras para se plantar, para se cultivar, mas os jovens não querem mais ficar na zona rural, muito difícil. Então, chega uma certa idade, eles vão em busca da cidade grande, né, em busca de estudo, em busca de um progresso material.
Então, normalmente, quem fica na zona rural, pelo menos é a minha realidade aqui, né? Estou falando da minha realidade, são os adultos já idosos. São esses que permanecem aqui na zona rural. E muitos deles já nem têm mais tanta saúde física para trabalhar na roça. Percebem as dificuldades? Hoje aqui, eu, Gabi, meu filho especial, que é um trabalhador rural daqueles de primeira, né? Ele gosta da terra, ele ama a terra, né? E o pai dele que nos ajuda muito aqui no sítio. Então, essa oportunidade de aprendizado que eu tive que fazer, esse obstáculo para a mudança que eu particularmente precisei vivenciar, uma pessoa que nasceu e se criou numa cidade grande, né, numa metrópole, lá na capital, em São Paulo. Me caso, venho para cá, né, e foi uma mudança drástica. Para mim, o Espírito Chile, eu já vim numa situação, já, vamos dizer assim, resignada, porque eu queria o melhor para minha família, que eu tinha acabado de constituir, meu marido e meus 2 filhos pequenos, e o caçula especial. Então, quando vim aceitar esse desafio, essa proposta divina, porque eu não vou contar toda a minha história, mas ela não foi programada nem por mim, nem pelo meu ex-marido, mas por eles, porque me mostravam São Sebastião, me mostravam Salvador em sonhos, me mostravam a atividade que eu faço hoje como atividade, como agente de saúde, e eu não entendia nada, achava que estava ficando maluca. Falei, onde é que eu estou? Que sonho é esse? Para onde é que eu vou? Né? Os anos se passam e as coisas se encaixam, e a gente começa a entender os porquês, né? Que a gente precisa estar, né, aqui. Então, para a gente continuar com a nossa conversa, Allan Kardec ainda fala, lá em Obras Póstumas, que o egoísmo tem origem no orgulho. E a supremacia da própria individualidade arrasta o homem a considerar-se acima dos demais. Percebem? Então, todo o nosso problema, disso tudo, não é? Dessa situação nossa, está aqui, ó. Vou sublinhar aqui, para a gente gravar. Que o egoísmo tem origem no orgulho. Infelizmente, é aonde a gente encontra toda a nossa problemática. E ele continua dizendo que o egoísmo e o orgulho têm origem num sentimento natural, que é o instinto de conservação. Todos os instintos têm razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o mal. É o homem que produz por abuso dos dons divinos em virtude do livre-arbítrio. Então, eu sublinhei essas frases e eu gostaria de voltar aqui, ó, para o instinto de conservação. No livro dos médiuns, no livro dos Espíritos, a gente encontra, pessoal, lá no capítulo 4, se a minha memória não falha, a lei de conservação, né? Dentro das leis divinas, né? Dentro das leis morais, nesse capítulo 3º, Allan Kardec nos traz, né, esta lei de conservação, e ele pergunta aos espíritos benfeitores com relação ao instinto de conservação. E a gente vai encontrar lá na questão 702, justamente essa pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. E ele pergunta assim, o instinto de conservação é uma lei da natureza? E os espíritos respondem para ele, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência, uns é puramente mecânico, outros é racional. Então percebam, pessoal, como a gente vai buscando dentro dessa lei de Deus, né? E como ele diz, esse instinto de conservação já é uma lei natural, ou seja, está intrínseco em cada um de nós. Já trazemos isso, já temos essa característica dentro de nós, percebem? Então, ainda sobre o egoísmo e o orgulho, lá ainda em Obras Póstumas, Allan Kardec diz assim, que Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, mas
simples e ignorante. Foi o homem que, ao malversar o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação, se tornou egoísta e orgulhoso. Então, ele está falando alguma mentira aqui? Infelizmente não. Todos nós, infelizmente, somos ainda muito egoístas, muito orgulhosos e muito vaidosos. Então, é isso que ainda nos trava muito de nós ao nosso progresso espiritual. Inclusive, neste processo todo necessário de mudança, é esse tipo de obstáculo que a gente encontra. Porque eu preciso me enxergar, eu preciso me ver os meus defeitos, ver quais são as minhas dificuldades e me trabalhar. E a doutrina espírita é tão maravilhosa, que é realmente o consolador prometido que Jesus nos ofertou, que nos traz todo esse arsenal de conhecimento para a gente simplesmente estudar. E Allan Kardec, nosso querido irmão Allan Kardec, não canso de agradecer este homem, esse espírito de luz, que teve esse trabalhão, né, enquanto esteve encarnado, de codificar, de estudar, de analisar, de pesquisar tudo isso e deixar tudo mastigadinho para nós, só para nós termos o trabalho, o cuidado de pegar um livro, né, e estudar. Continuamos. Então, como podemos ver, um dos obstáculos à nossa mudança é, sem sombra de dúvida, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, não é? Só complementando o pensamento de Allan Kardec. E para a gente finalizar o pensamento dele, ele diz assim, que a causa do orgulho está na crença que o homem tem da superioridade individual. E aqui se faz ainda sentir a influência da concentração do pensamento nas coisas da vida terrestre. Isso tudo a gente encontra lá, para quem quiser depois em casa, né, pesquisar Obras Póstumas, estará nas páginas de 173 a 178. Então, o que a gente pode pensar ainda com relação a isso? Mas pensemos, como podemos mudar toda esta situação em nós? Que a gente pode buscar. Aí eu vou pesquisar e vou pedir auxílio para quem? Para nossa querida irmã, né, Joana de Ângeles, que nos traz o quê? Ela diz o quê para nós? O amor muda quem ama e altera para melhor o mundo em que vive. Olha que lindo. Tendo por missão mudar o mundo. O amor é a presença de Deus na psicosfera do planeta terrestre. Então, pessoal, o segredo está aqui, ó. Está bem aqui, nesta pequena palavra chamada amor. Percebem? Então, quando a gente aprender o real significado da palavrinha amor, tudo vai começar a mudar. Vamos voltar de novo? Quando eu fiz esse slide, quando eu pesquisei peça doutrinária, a gente nem sonhava em pandemia, não é verdade? Nem sonhava. Foi feito em 2017 isso. 2018, uma coisa assim. Nossa querida irmã Joana, ela fala bem aqui no final que o amor é a presença de Deus na psicosfera do planeta terrestre. Quando a gente fala, pessoal, de transição planetária, né? Muitas vezes a gente conversa sobre isso, sobre essa questão, né, da transição planetária, mudança no planeta. Quantas mensagens, né, a gente já recebeu e tem ainda recebido de outras maneiras, que nós estaríamos passando por que nós já estamos passando agora, não é verdade? Então, tudo isso que está acontecendo conosco agora, não com o nosso brasileiro, mas com o planeta todo, faz parte deste processo. Nós todos somos espíritos milenares. Erramos muito, reencarnamos muito, adiamos muitas coisas nossas, não é verdade? Para o nosso próprio progresso. Prejudicamos muito o nosso semelhante. Por isso estamos todos aqui, reunidos novamente,
com esta oportunidade de estarmos aqui reencarnados, né? Tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, né? Que é o terceiro, que é o Consolador Prometido. Então, nesse processo todo de ajuda, nesse processo de transformação, e a gente se estende nesse processo pandêmico, como é maravilhoso, mesmo que virtual, você está podendo falar sem uma máscara no rosto, podendo respirar, você está dentro do seu lar, né? Enquanto estão, neste exato momento, num leito de dor, num hospital, não é? Entubado, faltando o ar. E será que muitos deles, não estou aqui para julgar ninguém, está conseguindo nesse processo todo de reflexão, se lembrar de Deus, os porquês? Quantos que já desencarnaram, que não tinham problema de saúde nenhuma, mas foram acometidos pelo vírus e desencarnaram? Vocês viram já sobre isso? Quantos? E quantos que têm a tal das comorbidades, né? E passaram por ela bem, pegaram o vírus e não tiveram nada? Passaram, mas não. Eu sou uma delas. Entende? Não sou melhor que ninguém. Mas o porquê? Por que que uns precisam passar por certas provações e outros não? Porque tudo isso, inclusive isso que nós estamos passando, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Percebem? Então, alguns vão saber lidar com isso tudo, essa oportunidade, vão ter a oportunidade de passar, de progredir, e outros vão achar que é besteira e vão continuar vivendo a vida. Deixa a vida me levar, não é? E não agir que a gente pode fazer. Então, vamos lá para mais um slidezinho aqui. Se vocês ouvirem latido de cães, renchado de jegue, não se esqueçam que eu estou falando daqui de casa do sítio. Bom, Paulo de Tarso foi um exemplo de mudança para todos nós, não é verdade? O objetivo de Jesus para Paulo, qual foi? Confiou-lhe Jesus a transformação para ensinar aos homens do mundo a fé e a perseverança. E ao enfrentar seus próprios preconceitos, ou seja, os obstáculos que teve que enfrentar para a sua própria mudança. Então, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte: o que foi de fato que fez com que Paulo, muitos acham que a transformação de Paulo começou ali na estrada de Damasco, não é verdade? Que Paulo passou pela estrada de Damasco, viu o clarão de Jesus, Jesus se apresentou a ele, e dali ele já se tornou Paulo. Foi assim? Não. Paulo precisou, como cada um de nós, sofrer um processo sério, intenso, né? Aquele processo de cegueira que ele ficou, ali já começou o início da transformação dele, né? De Saulo para Paulo. Então, nesse processo todo que ele entrou para dentro de si, das suas entranhas todas, dos seus orgulhos, de toda a sua vaidade, tudo que era ruim dele, e ali ele arrancou de dentro para fora, e ali ele se transformou. E é essa transformação que cada um de nós precisamos ter a coragem que Paulo teve de fazer. De nos entrar para dentro de nós e arrancar tudo que é de ruim. Por mais que a gente chore, sofra, né? Mas faz parte, né? Para crescer, a gente precisa cair. Quando a gente é bebê, a criança começa a andar, a gente não cai muitas vezes, quando começa a dar os primeiros passos, não cai, e a mãe da gente não vai lá incentivar, bora bebê, bora mais um pouquinho, segura na nossa mãozinha, né? E assim até a gente sentir firmeza e andar sozinho. Pois é assim também com a gente, com relação à nossa vida, ao nosso progresso espiritual. Então, cada um de nós vai precisar passar por esses momentos, né?
de estrada de Damasco em nossa vida. A gente precisa se permitir se entrar nesta estrada de Damasco. Vamos lá. Ainda vamos falar um pouquinho mais sobre Paulo, rapidamente, só para quem não conhece a história dele, né? Que nosso irmão Paulo, ele foi educado desde a infância em cima das leis mosaicas. Após o encontro com Jesus de Nazaré, na estrada de Damasco, começou a sua transformação. Então, o Cristo despertara naquele minuto o flagelado interior de seu mais ferrenho perseguidor, não é? Saulo compreendeu que uma nova vida nascia em seu tão convulsionado espírito, e os soluços o sufocavam e sua visão desaparecera. Então, como eu disse a vocês, nesse momento que ele se fecha para si, que a visão física dele, né, se fecha para ele momentaneamente. Eu não posso precisar por quanto tempo, mas imagino que foi por muito tempo essa cegueira. Então, neste momento, ele aproveita a oportunidade que Deus lhe concede, que Jesus lhe oferece, porque ele sabe do potencial, Cristo sabe do potencial de Paulo, né, que ainda era Saulo, e sabia que ele, sim, é que ia fazer a divulgação toda do seu evangelho, trazer a boa nova do Cristo, não é? Então, tudo isso, inclusive, estava, com certeza, na programação de Saulo, que depois, após o seu período de meditação, de introspecção, ele, então, é batizado como Paulo, certo? Lá na epístola aos Gálatas, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículos 18 a 25, nós vamos encontrar o seguinte texto: mas o freio do Espírito é a caridade, a paz, a longanimidade e a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, Paulo aqui é tão claro para nós, não é? Que ele afirma para todos nós que o nosso freio será sempre o quê? A caridade, a paz, a longanimidade e a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Então, todos esses fatores que a gente precisa aprender a conciliar dentro de nós. A gente precisa se esforçar a buscar todas essas qualidades, todos esses adjetivos maravilhosos para dentro de nós. A gente precisa internalizar todo esse processo para que então a gente possa ser em espírito e verdade. No Livro dos Espíritos, na parte da conclusão, nós vamos poder encontrar o seguinte texto. E Kardec ele vai formalizar aí uma proposta, né, da doutrina para a transformação moral da humanidade. E ele diz assim para nós: por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é sua consequência inevitável. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. Primeiro, o da curiosidade, que ela provoca pela singularidade que os fenômenos produzem. Segundo, o raciocínio e da filosofia. E o terceiro, o da aplicação e das consequências. Então, percebam que nessa síntese que Allan Kardec faz para todos nós, ele vem resumir que tudo isso, todas essas questões todas, os obstáculos todos que a gente precisa enfrentar na nossa vida, vai depender exclusivamente do nosso progresso moral. A partir do momento que a gente consegue progredir moralmente, tudo vai descortinar, tudo vai melhorar. Então, esse é o nosso desafio. Essa é a proposta que Jesus traz
e que a doutrina consoladora, através dos Espíritos de Luz, né, nos traz para que a gente comece, através dos ensinamentos de Jesus, através das leis morais de Deus, né, a gente entender todo esse processo e realmente a gente começar a se transformar, avançar, passar desse obstáculo para a real mudança, para o real progresso em nossas vidas. Então, finalizando esse pensamento de Allan Kardec, ele diz assim, que o período da curiosidade, pessoal, já passou, pois dura pouco tempo e, uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que se dirige ao pensamento sério e o raciocínio. O segundo período já começou, e o terceiro o seguirá inevitavelmente. Então, tudo isso que Allan Kardec nos deixou, né, escrito, como eu disse a vocês, esse ensinamento todo a gente traz ainda para a nossa vida nos dias de hoje. Não é nada ultrapassado. Para vocês verem como nós ainda estamos equivocados em tantas situações, equivocados ainda em tantas maneiras da gente ser, falar, pensar e agir. Então, a gente precisa aproveitar esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos ainda com vida, com saúde, e realmente entendermos nesse processo todo de isolamento social, né, por mais que, como eu disse a vocês, por mais que já esteja começando a ter uma flexibilidade de abrir algum comércio, de abrir algumas coisas, mas a cura não está ainda, não existe a cura ainda, o vírus ainda circula, então precisamos ainda sair com máscaras, precisamos ter o cuidado redobrado da higiene, então isso ainda não passou. E por que ainda precisamos disso tudo? Por quê? Porque cada um de nós ainda está nesse processo de aprendizagem. Somos ainda muito egoístas, somos ainda muito orgulhosos, muito vaidosos, então tem muita crista que a gente precisa quebrar, não é verdade? Vamos refletir um pouquinho agora sobre a aplicação e a consequência deste processo todo, certo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar o homem de bem. Então, Kardec faz menção nessa passagem sobre os inúmeros comportamentos considerados adequados à nossa evolução e o convite à pureza espiritual para a qual fomos criados. É um texto simples, de fácil compreensão a todos. Então, nos questionamos por que não vivemos definitivamente aquilo que sabemos? Essa pergunta eu lanço para vocês. Vamos refletir? Por que não vivemos definitivamente aquilo que sabemos? É aquela velha mania. Vamos deixar para depois? Não vai acontecer comigo nada disso. Que besteira. A Shirley tá exagerando demais. Tá fanática. E outra, por que não nos tornamos aquilo que almejamos? Qual é a dificuldade que a gente encontra? Qual a dificuldade da gente planejar alguma coisa e a gente não conseguir almejar esse sonho? Por que será que muitas vezes alguns conseguem fácil o seu objetivo e outros não? Alguns estão atrelados à perseverança, à coragem, à fé e determinação. Outros estão atrelados à falta, né, de ter todos esses adjetivos que eu citei. Mas também pode ter a situação, pessoal, de não estar, por mais que ele seja tudo isso que eu falei de bom, ser perseverante, né, lutar, buscar por aquele objetivo, por aquele sonho que ele tem, e não estar na programação reencarnatória dele, não ser permitido que ele avance, tem isso também. Por quê? Talvez em uma existência ele teve muito e não soube usar. Então, nessa reencarnação, ele não veio para ter essa abastança, porque ele não soube administrar. Então, ele veio para aprender a ser resignado, ser perseverante, sim, e orar, porque se ele conseguir fazer essa linha toda bem acentuada junto, buscando
Jesus buscando ser um homem de bem, né, como diz o Evangelho, como cita o Evangelho, eu acredito que já no planejamento dele, mas se ele for um bom aluno, ele vai orar, Deus vai permitir que ele consiga sim, porque senão você foi um bom filho, você está se esforçando, você merece sim. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus não quer que a gente sofra tudo isso não, isso não é obra de Deus não. Isso é obra de nós mesmos. Nós que erramos tanto, nós que fizemos sempre do jeito que a gente quis, né? A gente que levou sempre a nossa vida do jeito que a gente bem entende. Então, isso é um acúmulo de fatos e de coisas, de inconsequências nossas do planeta todo, que a gente precisa pagar. Chega uma hora que a conta chega e a gente não pode mais adiar. A gente precisa pagar. Então, portanto, desejamos ser algo que percebemos não ser. Almejamos uma conduta que não temos. Idealizamos um comportamento que ainda não é uma conquista. Perante essa dificuldade, ou perante a visão da impossibilidade de atender nosso desejo, quando identificamos estas possíveis inadequações interiores, corremos o grave risco de tentarmos fugir de nós mesmos. Bingo? Entenderam aonde está o problema? Sem nos aprofundarmos no que realmente somos e, conforme ensinou o Espírito Joana, né, criarmos outros problemas, construindo verdadeiros obstáculos à mudança, à transformação moral de cada um de nós. Então, todo o nosso problema está nesse grave risco de tentarmos fugir de nós mesmos. Nós não podemos fugir de nós mesmos. A gente precisa se entender. A gente precisa se aceitar. Aceitar como nós somos. E então, nos esforçar para nos melhorarmos. Eu falo da questão moral, tá, gente? Em A Gênese, capítulo Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar que o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Somente o progresso moral, como eu já tinha dito, pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Isso está lá, palavras de Allan Kardec. Então, a gente precisa internalizar que nós só iremos avançar, nós só iremos não ter mais nenhum obstáculo à nossa mudança quando a gente conseguir progredir moralmente. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela nos informa o seguinte, que há uma tendência natural e mórbida no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais e, com isso, projetá-las nos outros, né? Então, o que acontece? A projeção, ela alcança reações surpreendentes. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna sua vítima um espelho no qual se reflete inconscientemente. Inconscientemente. Então, pessoal, o que o Espírito Joana de Ângeles nos informa? Que é a questão do espelho, como se fosse um espelho. Então, o que eu estou vendo de errado no outro, na verdade, é o que projeta-se em mim. Eu sou assim. Percebem? Então, isso é muito sério e muito delicado. Então, tudo isso são transformações que a gente precisa fazer em nossa vida. Inclusive, a mentora, ela nos alerta o seguinte,
que essa projeção toda, né, desses complexos todos, esses conteúdos a serem projetados, é como se fossem um espelho, como eu já disse a vocês, na qual a imagem própria, ele apresenta-se, investa, refletindo-se a umas lamentáveis feridas espirituais. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Só para vocês terem uma ideia, né, com relação a isso, a esse processo todo que a benfeitora nos traz, né? Para quem não sabe, Joana de Ângeles, já no plano espiritual há muito, muito tempo, né? Ela foi se especializando, vamos dizer assim, na parte psicológica do espírito. Então, ela deixa obras maravilhosas para nós, através do querido Divaldo Franco. E para quem não conhece as obras dela, existe uma série psicológica, né, de Joana de Ângeles, que ela vai trabalhar bastante essa questão do ser, né? Então, são 13 livros, eu não vou citar eles aqui, mas quem quiser depois, a gente pode, né, passar a relação para quem tiver a curiosidade. Hoje tudo é tão fácil, digita lá, né, série psicológica, né, Joana de Ângeles, o Google é o nosso salvador da pátria hoje em dia, da parte tecnológica. Ela complementa ainda sobre essa questão que as pessoas buscam refúgio nos ideais, especialmente nas doutrinas religiosas das quais fazemos parte, adotando o quê? Comportamentos nobres que não são nada mais do que uma fuga da realidade, mascarando assim seus conflitos, ou podemos dizer em outras palavras que o ego se exacerba para tentar esconder o eu debilitado. Então aí a gente vai enfocar de novo o quê? O problema do eu, do nosso ego, egocentrismo, do nosso egoísmo, né? Então, todo esse processo a gente precisa ter um grande cuidado. Vocês estão me ouvindo? Então, a gente pode, nesse slide, a gente pode perceber o seguinte, com relação a essa transformação moral, um processo, né? Então, como toda essa parte psicológica, né, porque é dramática e complicada, a gente precisa entender o seguinte, que na psicologia profunda, tudo isso, esse processo todo, chamamos de quê? De sintomas. O problema em si. Então, tudo isso que nos acarreta, que nos incomoda, são obstáculos que a gente precisa enfrentar em nossas vidas para a gente mudar para melhor. Vou trazer um exemplo para vocês, o exemplo do ciúme, né? É inquestionável o problema com consequências morais significativas com relação ao ciúme. Perguntamos se ele é uma causa em si mesmo, que precisa ser combatido, ou se ele é um produto de uma personalidade, de um ego, não é verdade? Que se estruturou até aqui como um dominador. E a gente, abre aspas, dizendo, coisificando isso tudo, não é? As pessoas à sua volta como se elas fossem de posses. Então, quem já não teve ciúmes? Ou quem ainda não tem ciúme? Percebe? Então, é algo que a gente precisa refletir. A gente precisa prestar atenção em nós. Não é no outro, não. É em nós. O que é que está acontecendo conosco? Não é? Qual é a dificuldade que eu tenho? Qual é o obstáculo que eu encontro ainda que eu não consigo avançar? Então, a psicologia espírita, ela quer enfocar o quê? Nós precisamos superar
as posturas condenatórias, correto? Que valorizam a aparência das coisas e das pessoas para adentrar o mundo íntimo do sujeito, apontando um norte seguro de transformação que alcance a essência. Então, este é o enfoque da nossa psicologia espírita. Então, não estamos aqui para condenar ninguém, julgar ninguém. Esse não é o nosso papel. Esse não é o papel que a doutrina nos trouxe. Ela vem nos trazer tudo isso. Ela vem nos valorizar, vem nos ensinar, não é? E ali, nesse contexto todo, a gente vai conseguir avançar e começar a nos entender. Então, vamos refletir um pouquinho mais. Vamos trazer um pouquinho de alguns pensamentos, alguns psicólogos, né, para a gente aqui. Como pode um indivíduo fazer modificações profundas em sua personalidade se não conseguiu adentrar em profundidade? Talvez seja por isso que, sabiamente, Jung afirmou que o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não a supera. Então, a gente precisa mexer na ferida, limpar a ferida, para que então ela comece a colocar remédio, né, naquela ferida, para então ela começar um processo de cicatrização. Então, agora, a gente não pode ser masoquista. Masoquista, não. Aí, por isso que a gente precisa adentrar com nossos terapeutas, nossos irmãos psicólogos, para nos ajudar, para quem precisar, não é? Então, nesse processo todo, a gente precisa se entender por que é que eu sofro, por que é que eu estou ainda com essa dificuldade, por que eu não consigo avançar, por que eu não consigo atravessar essa pedra que está mantendo esse obstáculo no meu caminho. Percebem? Nossa irmã Joana, ela nos traz ainda o seguinte trecho. Não se trata de ficar contra as imperfeições, a sombra interior, mas de identificá-la para mais reforçá-la, o que equivale a dizer conscientizar-se da sua existência e considerá-la parte de sua vida. Entendem? É preciso que a gente entenda as nossas sombras, enxergue as nossas imperfeições. A gente precisa, como eu disse, quebrar a nossa crista do orgulho, da vaidade e se reconhecer. Eu sei que não é fácil, eu sou cheia de imperfeições, eu sou um ser muito imperfeito. Eu começo a reconhecer as minhas imperfeições e muitas vezes eu choro comigo mesma, porque eu sei o quanto que eu ainda preciso avançar. Mesmo dentro da doutrina espírita, que tanto tem me ajudado, tanto tem me auxiliado, a gente comete ainda erros e equívocos, entende? Mas o fato da gente começar a se conscientizar dos nossos defeitos e de onde já é um início para nosso progresso, para a nossa evolução. Portanto, segundo as orientações de nossa mentora, e pelo que se percebe diariamente em psicoterapia, concebe-se que à medida que a pessoa, ela se aceita, ela desprende energias que estavam sendo utilizadas na manutenção do conflito, e a partir daí, então, pode canalizá-las para a autoiluminação. Olha que bonito. Então, esse processo todo vai se refletir nesse processo. Então, é tudo um processo. Então, você se reconhece, você se esforça para se trabalhar nas suas imperfeições, né? Então, nesse processo, a gente consegue desprender energias ruins que estavam dentro de nós. Isso a gente sente um alívio, não é verdade? A gente se reconhece com aquele alívio, fala assim, que bom, eu estou conseguindo, que alívio, obrigada, meu Deus.
Então, se inclusive tiver essa dificuldade, a gente precisa ter o quê? Para a gente finalizar, a humildade. Esse é o fator, é o ponto-chave desse período todo, desse obstáculo todo, dessa transformação, que todos nós ainda temos muito pouco desta tal humildade. Tivemos vários exemplos aqui, né, que passaram já no planeta Terra e deixaram lições maravilhosas de humildade. A que me veio na mente agora, né, de pronto, mas ainda é um espírito maravilhoso de luz, que ele foi um dos seus apóstolos, apóstolo Jesus, o caçulinha dos 12, né, João Evangelista, que depois de muitos séculos ele reencarna, né, na cidade de Assis, né, e toma como nome Francisco. Francisco reencarna numa família nobre, muito rica, todos sabem da história de Francisco de Assis, né, e que ele renuncia a tudo, e a partir de então, ele faz também a sua busca interior, a semelhança de Paulo, de Tarso, e nesse caminhar, ele se reencontra com Cristo e vivencia os ensinamentos de Cristo e trabalhando em si toda essa questão da humildade. No livro Refletindo a Alma, de Joana de Ângeles, ela nos traz esse seguinte trecho, que diz assim: por tudo isso, concluímos que, quando nos aceitamos indistintamente, somos capazes de aceitar os outros, e aceitando os outros, conseguimos conviver, compreender, ser indulgentes, misericordiosos e capazes de perdoar. E o que é o amor, o sentimento por excelência, se não a vivência de todas essas virtudes? Basta aceitar-se verdadeiramente. Então, a gente precisa entender, pessoal, todo esse processo que nossa irmã Joana de Ângeles nos traz, todas essas reflexões. Como é que está meu tempo aí, Lia? Avancei o sinal, Lioca? Dá para continuar? Então, todo nesse processo que a gente se empreende e se organiza, a gente vai poder nos mostrar tudo o que a nossa doutrina consoladora pode nos trazer. Aqui nesse pequeno slide, trago para nós um trecho do livro Paulo Estevão, né? Como vocês estão vendo, no capítulo 4, no segmento parte 335, né? Que diz assim: nobre procônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada, continuava o tecelão com ênfase, e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer, assim por força de leis naturais inelutáveis. Então, neste trecho, né, do livro Paulo Estevão, tem essa conversação, né, Paulo conversando com o procônsul, falando de quem é Cristo, quem é Jesus, não é? Esse médico dos médicos, né? Esse espírito maravilhoso que muitas vezes a gente acha que está só, muitas vezes a gente acha que está abandonado, né? Mas ele sempre nos deixou os ensinamentos e disse que a tua fé removeria montanhas, não é verdade? E
e tantos outros ensinamentos maravilhosos que Jesus nos ensinou e nos deixou, que a gente precisa se atentar a tudo isso que ele nos traz. E eu gostaria de ler para vocês, dá licença que me permitam aqui, isso é um quadro que eu tenho aqui guardado há muito tempo. Acredito que muitos de vocês conheçam esse texto, né? Eu li esse texto pela primeira vez num caderno, capa de caderno meu, universitário. Eu estava no ginásio, 7ª, 8ª série. Não me lembro exatamente, mas eu sei que estava no ginásio. E diz exatamente esse texto que eu vou ler para vocês, para a gente recordar, mostra como é que o nosso Mestre Jesus age conosco. E diz assim: pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas de minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei: Senhor, tu me disseste que numa vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho, mas notei que durante as maiores atribuições do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. Então o Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Então, basicamente, é assim que a gente deve se lembrar de Jesus nesse processo todo de nossas vidas, né? E para a gente finalizar a nossa conversa, eu só queria trazer para nós, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, item 4, os bons espíritas. E diz assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Coração e sua fé é inquebrantável. Então, pessoal, essas foram as obras que eu pesquisei, que eu pude estudar um pouquinho, trazer para vocês, não é? Eu não sei se nesse processo todo eu pude passar um pouquinho, né, sobre os obstáculos à mudança, se vocês conseguiram absorver. Eu vou tentar passar um vídeo que eu gostaria de finalizar a nossa doutrinária, a nossa palestra. Eu não sei se vai transmitir. Se não der certo, Lia, você me avisa, por favor. Eu vou tentar passar esse vídeo, tá certo? Vamos ver se vocês vão conseguir assistir. Parece que não deu certo. No teste deu.
Coloca no modo apresentação, Shirley. Espera aí, deixa eu ver. Deve ter saído, né? Espera aí. O teste ele foi. Agora não quer ir. Mas esse vídeo que eu gostaria que vocês escutassem, tem no YouTube. Dá para vocês buscar facinho, né? O tema Renova-me, né? Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de poder ter podido fazer essa experiência virtual, né? A minha primeira. Gostaria rapidamente só de mostrar esses 2 livros, para quem tiver interesse, também fala bastante sobre sentimentos, viu? Que são Laços de Afeto, para quem não conhece, de Herman Foucault, que é muito bom. Nessa pandemia é uma maravilha, está podendo tempo de ler bastante, né? Escutando Sentimentos, também, para quem não conhece, também da nossa irmã Herman Foucault. São livros que auxiliam bastante, ajudam a gente a reflexionar, né, nesse processo todo. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, hoje, agora e sempre. Boa noite para todos. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Shirley por nos lembrar de trabalharmos nossa mudança, de vencermos os nossos obstáculos. Agradecemos muito a ela por ser a primeira, né? Palestra, apresentação, foi muito bem, ficamos gratificantes. E nós vamos encerrar com a prece, e se alguém tiver algo para dizer, fala depois da prece. Amiga Mestre Jesus, amados por todos nós, continue nos envolvendo na tua luminosidade, nos abraçando com teu infinito amor. Leva essas energias salutares, Mestre amado, a todos que estão necessitados, a todos que estão desamparados, os que estão enfermos, os que estão desencarnando. O Mestre Jesus clareie os seus caminhos, alivie as suas dores. Agradecemos, Mestre amado, por nos dar essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo distante. Possamos ter essa oportunidade de nos unirmos na mesma sintonia para trabalharmos pela paz, pelo melhoramento de nós, de todos que estão perto de nós, a nossa família, de toda a humanidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e nos dê uma noite de aprendizado, uma noite de descanso, uma noite de trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Tchau para todos.